Olá, aluno do quinto ano, boa tarde. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos trabalhar o texto da página 20, tá, do livro. É importante que você esteja com o livro e me acompanhe durante as leituras. Você gosta de viajar? Quando a gente planeja uma viagem, o destino, tudo que a gente vai fazer, isso empolga, né? A gente gosta de descobrir lugares novos. Sair de um local conhecido rumo aos lugares inexplorados também foi um ato realizado por nossos ancestrais há milhares de anos, um ato até mesmo de coragem. O texto a seguir, que eu vou ler para vocês, apresenta a teoria sobre o que teria motivado alguns hominídeos a sair do continente africano, enquanto outros decidiram ficar. Vamos lá então, me acompanhem durante a leitura. De fato, a grande aventura humana de ocupação do planeta se iniciou há 1 milhão de anos, quando algum hominídeo, firmando-se sobre seus pés, esticou a cabeça por sobre a rala vegetação africana e se perguntou sobre o que haveria para além das montanhas que ele percebia acima da linha do horizonte. É provável que a sua saída tenha sido um risco não devidamente calculado, uma vez que estaria trocando o seguro pelo duvidoso, o poço de água conhecido pelo perigo de uma área desértica. Poderia estar ameaçado em sua segurança, saindo de uma área onde os perigos eram conhecidos, rumo ao desconhecido. Então, por quê? Por espírito de aventura. Olha só então, esse texto está disponível no nosso livro, tá? Página 20. E agora nós vamos fazer algumas atividades de acordo com o texto lido. De acordo com a leitura do texto acima, responda no caderno. 1. Para o autor do texto, por que razão nossos ancestrais se arriscaram a sair do continente africano? Então, você vai responder de acordo com o texto, tá? B. E você? Imagina se há 1 milhão de anos. Agora é o momento que você vai imaginar se você estivesse naquele momento, tá? Nessa época, não havia meios de transporte. Hoje, quando a gente quer viajar, a gente compra uma passagem de avião, uma passagem de ônibus, ou até mesmo nós vamos de carro ou de motocicleta. Então, naquela época, né, naquele milhões de anos atrás, nós não tínhamos isso. Né? Os nossos ancestrais não tinham isso. Os territórios eram desconhecidos, então eles não conheciam para onde que eles iam. Não havia mapas ou bússolas, né? E muito menos o GPS. Você teria ficado no local conhecido ou você teria partido? E o porquê? Tá? Será que você tem coragem de sair mesmo você não conhecendo o local? Ou não? E o porquê, tá bom? Exercício 2, atividade 2 aí. No texto anterior, você conheceu alguns mitos que narram a criação do ser humano e do mundo. Agora você vai conhecer um pouco mais o modo como a ciência atual tenta responder as perguntas sobre a origem do ser humano. Isso é muito importante, né? Acredito que é a curiosidade da maioria das pessoas, né? Como que nós fomos criados. Então, acompanhem comigo a leitura do texto. Leia o texto abaixo do cientista Wilton Pereira da Silva. Se alguém disser a você que o homem veio do macaco, não dê ouvidos. Por uma razão simples, não é verdade. O homem não descende do macaco. Os seres humanos atuais e os macacos, na realidade, têm parentes em comum, no passado distante. Somos todos parentes porque temos características em comum. Acontece que, de todas as criaturas no mundo, nós temos mais em comum com os primatas, o grupo de mamíferos, que inclui, além dos seres humanos, os macacos. Isso, porém, não significa que nós somos descendentes dos macacos,
como você, descendente do seu pai, da sua mãe, dos seus pais, dos seus avós, tá bom? Na verdade, isso quer dizer que em algum momento do passado, os seres humanos e os macacos tiveram um ancestral em comum, tá? Presta atenção nesse trecho. Esse ancestral deu origem, de um lado, aos grupos que originaram os seres humanos atuais, e de outro lado, aos grupos que originaram os macacos de hoje em dia, ok? Essa divisão em dois grupos, segundo os dados disponíveis atualmente, deve ter ocorrido há cerca de 7 milhões de anos. E sabe aonde ela deve ter acontecido? Você sabe? Na África. Então, nós temos aqui a referência do texto, certo? Ele também está disponível no nosso livro, na página 21. O que você precisa fazer aqui? Você vai fazer uma nova leitura desse texto, procurando aonde que é que o texto afirma que os seres humanos e os macacos de hoje descendem de um mesmo ancestral. E você vai sublinhar, você vai passar um traço embaixo, tá? Pode ser com lápis de cor, pode ser com um lápis de outra cor, um giz de cera, ou pode ser também o lápis de escrever, não tem problema. Próximo texto que nós vamos fazer leitura. Leia o texto. Os seres humanos vieram da África. Embora a divisão do mundo em países seja familiar para a maior parte das pessoas no planeta, é um acontecimento recente na história da humanidade. Por milhares de anos, os países não existiam. Especialistas afirmam que os primeiros seres humanos surgiram há cerca de 200 mil anos na África. Eles não tinham um território fixo, ou seja, ele mudava constantemente. O nome dele era, o nome que se dá a ele, no caso, é nômades, tá? As características desses povos, né? Como que esses povos viviam aí? Então, eles viviam da caça, da pesca e da coleta de vegetais. Partiam para novas terras em busca de alimentos ou de segurança quando eram ameaçados por outros grupos humanos. Fabricavam instrumentos com materiais retirados da natureza e os usavam para caçar, preparar comida, coletar produtos e lutar contra os inimigos. Moravam em cavernas. Moravam em cavernas ou em moradias feitas de peles, palhas, madeiras, entre outros. Ainda há muitos povos nômades no mundo. Você sabia disso? O povo San, que vivia nos territórios da Namíbia, lá na África do Sul, é um deles. Então, na foto representada aí, está mostrando uma mulher em uma dança, em uma festividade tradicional San, tá? Essa foto foi tirada em 2015. Esse texto está na página 12, tá? Do nosso livro de história. Você vai responder aí, no seu caderno. Quais atividades realizadas pelos primeiros povos nômades ainda são feitas no nosso dia a dia? Eu sugiro que você leia de novo essas atividades, essas características e retire aí, tenta pensar, tá? O que as pessoas ainda fazem para sobreviver? Tá? O que é feito ainda para que a gente consiga sobreviver, ok? E aí você vai responder no seu caderno o exercício 3, tá bom? Essas foram as atividades de história. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só me procurar. Bons estudos e até mais!